E agora eu te convido a uma aula que a gente tem que responder uma pergunta. A pergunta é, a gente vai colocar aí na tela. Dieta da proteína versus dieta balanceada. Qual é a melhor? Será que a gente pode dizer isso? Né? Será que a gente pode comparar dietas? O que é falar a respeito de uma dieta balanceada? Hoje, convidamos a endocrinologista, mais uma vez, doutora Ana Priscila Soggia. Bem-vinda. Tudo bem, Carol? Tudo bom? Prazer tê-la aqui. Obrigada. É uma pergunta interessante, porque a gente vai responder com diversos olhares, não só no emagrecimento, mas na saúde do indivíduo, né? Perfeito, Carol. Uma coisa que antes de a gente começar a explicar um pouquinho como funciona a dieta da proteína, é muito importante que o telespectador entenda a diferença entre manter o peso e levar uma vida saudável, que é o que você fala todos os dias aqui no Você Bonita, e uma dieta para perder peso, que é um tratamento. Pacientes obesos que precisam perder peso por uma questão de saúde. Então, muitas vezes, nem sempre, sendo saudável, eu consigo perder peso. Então, são mecanismos diferentes e é muito importante que a pessoa entenda. Ser saudável sempre, mas algumas vezes eu preciso passar por algumas modificações para conseguir perder peso que em algum momento eu acumulei. E que nem sempre, eu entendo o que você está falando e faz todo sentido. E que nem sempre, muitas vezes, a gente vai ter que entrar, por exemplo, com algum item que de repente nem é tão saudável, mas que naquele momento vai emagrecer esse paciente. Ou até ao contrário, Carol, às vezes tem alimentos que são muito saudáveis, tipo um suco de laranja, uma granola, eles são excelentes. Mas muitas vezes o valor calórico deles é muito grande e faz com que a pessoa não consiga perder peso. Então, muitas vezes no consultório a gente fala, olha, isso é muito bom, mas nesse momento eu vou ter que tirar um pouquinho. Depois a gente volta quando for para manter o peso. Perfeito. É aquela história, não é tão bom para você nesse momento. Perfeito. Então, ó, já estamos respondendo aos pouquinhos. A gente vai conhecer, claro, o que é ter uma dieta balanceada e vamos entender um pouquinho dessa dieta da proteína, se em algum momento ela pode ser legal. Vamos começar com um videozinho que conta uma história. A doutora vai, então, explicando pra gente. O videozinho tá no ponto, Mar? Porque me parece que é em inglês, né? E a doutora vai contar um pouquinho. Olha lá. Esse é um breve vídeo de uma explicação muito rápida de como que o nosso corpo poderia queimar a gordura num processo que a gente chama de cetose. Como usar esse acúmulo de energia, esse acúmulo de gordura que a gente tem. Carol, o nosso corpo, ele adora açúcar, pão, batata, massas. Por quê? Porque todos esses alimentos, eles liberam energia de uma maneira fácil e rápida. Então, a gente se sente bem, mas isso tem um preço. E qual seria esse preço? Quando tem excesso de energia, ele vai se acumular na forma de gordura. Todo carboidrato em excesso, acúmulo na forma de gordura, e aí eu posso ter um quadro de obesidade. Mas como que eu uso essa gordura, então, para gerar energia e perder o peso? O nosso corpo criou uma solução que a gente chama de cetose. O que é esse processo de cetose? É quando o nosso corpo usa a nossa gordura para gerar energia. Ele acontece quando a gente diminui o carboidrato. Então, a gente começa o processo de cetose com uma dieta à base de legumes, de vegetais, de proteína, retirando o carboidrato. Esses alimentos, eles têm vitaminas, minerais e ácidos graxos, que é o que a gente precisa, 100% de maneira saudável. Esse processo de cetose vai fazer, então, com que esse acúmulo de gordura, que em algum momento a gente ganhou pelo excesso de carboidrato, se transforme em energia. E aí eu vou eliminando o que eu acumulei anteriormente e consigo ter uma vida mais saudável à base de proteínas e vegetais. Na verdade, esse é um vídeo explicativo que ele fala pra gente como funciona a cetose. Não acho que tenha que usar forever, né? Não é pra sempre, não é essa a proposta. Tá. A proposta é justamente explicar como funciona o processo de cetose. Que acontece normalmente quando a gente faz uma dieta da proteína. Exatamente. Porque hoje tem uma dieta específica também, que é a cetogênica, que ela é ainda mais restritiva exatamente, do que a da proteína. Mas esse processo de cetose já pode entrar quando a gente faz a dieta da proteína. Exatamente. Então a gente entendeu qual é o mecanismo. Mas será que isso é positivo? Em que momento? E agora sim vamos começar a responder, agora que a gente entendeu um pouquinho a respeito da dieta da proteína. Quando a gente fala de uma dieta balanceada, qual é a proposta? O que a gente tem numa dieta balanceada? Carol, sempre quando a gente fala em dieta, vamos falar então de perder peso nesse momento. Certo. Não estamos falando em emagrecimento, não estamos falando em manter, estamos falando em emagrecimento. Eu sempre tenho que ficar com um valor calórico negativo em relação ao meu gasto. Existe uma balancinha, depois se a gente quiser colocar, que é justamente isso. O meu corpo, ele trabalha em termos de caloria.
E ele vai manter o peso ou não dependendo se a minha balança está fazendo o quanto eu como, o quanto eu gasto. Certo. Na dieta balanceada, o que ele propõe? Manter a pirâmide alimentar. Tá aqui, a nossa balancinha tá aqui, ó. Isso, a nossa balança aqui. Então, na verdade, o nosso corpo, ele realmente funciona como matemática. O meu peso vai depender desse balanço entre o que eu estou ingerindo de calorias positivas e o meu gasto energético. Se quiser, pode usar a varinha mágica do Ivaí. Exatamente, que vai depender do meu metabolismo, que é uma questão genética, que a gente já conversou anteriormente em outro programa, e da atividade física que eu faço. Tá. Bem, se eu quero perder peso, eu preciso gastar mais do que eu estou consumindo. Na proposta balanceada, como é que funciona? Eu vou manter um balanço energético negativo, então eu vou comer menos do que eu estou gastando, mas eu vou manter a proporção dos nutrientes que é recomendado pelas associações. Então, ou seja... vamos mostrar agora a nossa pirâmide. Perfeito, nossa pirâmide. Já que bonitinho. Perfeito. Ficou, gente, olha lá. Então, vamos lá. Na pirâmide alimentar, ela mudou um pouco ao longo dos anos, porque antigamente, na sua base, a gente colocava os carboidratos. Tá. E hoje, a gente coloca muito mais carboidratos integrais. Ou seja, o carboidrato ele é bom, ele é uma fonte de energia, mas como pelo próprio vídeo a gente viu, ele se acumula na forma de gordura quando em excesso, ele libera insulina e pode gerar um pouco mais de fome. Então, o ideal é que a gente coloque junto com os carboidratos denominados bons, que estão junto com fibras, como arroz integral, aveia, macarrão integral, pão integral. E é lógico que a gente tem liberdade de comer outros carboidratos, como uma batata e outras fontes de energia, tá bom? Tá, por exemplo, cará, inhame, mandioca. Perfeito. Tá, entraria aqui no grupo dos carboidratos. Perfeito. Mas, aqui, claro, a gente tem uma brincadeira da nossa pirâmide. O quanto hoje, então, existe de proporção para esses carboidratos por dia? Então, o que é recomendado é que a gente tenha em torno de 5 a 6 porções desses carboidratos integrais por dia. Só tá que, bom? como a gente lembrou da balança, ela tem que ser negativa. Menor, então. Perfeito. Vamos ótimo. comer, mas vamos comer pouco. Se eu gasto 2.000 calorias por dia, eu vou ter que comer 1.500. Tá. Uma pessoa mais idosa, Carol, vamos lá, 50, 60 anos, deve ter um gasto energético em torno de 1.500. Se eu mantiver esses 1.500, ela não vai perder peso. Então, muitas vezes eu tenho que reduzir para 1.200 calorias por dia. Tá. Então, essa proporção vai depender se é homem ou mulher, idade, características físicas, para que a gente possa determinar o valor calórico. Tá. Mas a gente mantém essa proporção de carboidratos, uma quantidade maior, em torno de 5, 6 porções de fruta, de 2 a 3, vegetais e legumes também, de 3 porções, leguminosas, que são fonte tanto de proteína quanto de gordura boa, que a gente chama, como castanhas, feijão, 1 porção por dia. E as proteínas, a gente acabou não colocando aqui, mas dentro do grupo de proteínas vai entrar ovo, queijo, leite, carne, frango, peixe. A gente tem até aqui uma proposta. Essa proposta é uma proposta um pouquinho diferente, que é a proposta da dieta da proteína. Essa daqui é a proposta da pirâmide balanceada. Ah, é verdade. Aqui, então, tem mais proteína, pois quase nada de carboidrato. Então, é o contrário, como se a gente tivesse o nosso versus aqui. Exatamente. O que a gente tem aqui na mesa e o que a gente tem da dieta da proteína. E só lembrando que os açúcares, né, de liberação rápida, como açúcar, bolo, bala, realmente 1 porção ocasionalmente, porque realmente não é o que a gente recomenda, e as gorduras boas, como azeite, também aí 1 porção por dia. Então, balanceando, mudando, né, essa é a dieta balanceada. Como seria a dieta da proteína, Carol? É o inverso. É o inverso. Também entrariam esses carboidratos que seriam bons, que são os carboidratos integrais, mas na sua base seriam as proteínas e os vegetais, numa quantidade muito parecida. Os vegetais são importantíssimos. Diferente que a gente fala, eu vou comer carne e ovo. Não é essa a proposta. Até foi há muitos anos atrás, mas hoje não é. A gente precisa desses vegetais e as gorduras boas no topo. Tá bom? Aí, então, entendemos as duas diferença. Mas ainda não respondemos a pergunta. Eu vou deixar uma pergunta para você, que é a seguinte. Ainda sem responder qual é a melhor. Porque pelo que eu estou entendendo, como você já disse no início, cada um tem um objetivo, temos que respeitar os objetivos de cada um, mas eu entendo que hoje, eu falei na pauta com o Jamari, volto a repetir, as pessoas querem dietas imediatistas, para ontem, para amanhã, mais ou menos isso. Pensando nisso,
a gente, olhando já e você explicando da cetose e tudo mais, a gente consegue notar que a dieta da proteína talvez ela tenha aí alguns benefícios. Um resultado mais rápido do que lentamente uma dieta balanceada ou mesmo diminuindo muito as calorias. Só que nós somos também uma sociedade sedentária. Pensando em tudo isso, o que seria adequado e bacana para quem quer conquistar uma vida saudável, mas quer perder peso? Somos uma sociedade sedentária. Sabe por quê? Quer ver? Ó, quem aqui no estúdio, ó, todo mundo que tá aqui no estúdio, chamo as meninas ali, ó. Quem tá aqui no estúdio pratica atividade física com frequência? Levanta a mão. Deve ter quantas pessoas a gente acha que tem aqui? Umas 20, 20 e poucas? Tá. Ninguém levantou a mão. Você pratica com frequência? Eu também. Então só tem eu e a doutora. Até a Isa não levantou a mão. Parou. Você também, Má? Quando a gente... Então, olha isso. Então, a gente não tá dando um dado... Gente, faça essa experiência onde você trabalha, com as pessoas que você conhece. É uma sociedade sedentária. Isso é assustador, né? Sim, bastante. Quando a gente pensa numa sociedade sedentária, mas que quer o imediatismo, mas que também precisa de saúde, mas que precisa perder peso, mas que também quer se divertir, comer coisa gostosa, mas que sabe que tem que cuidar, é uma bola de neve. Qual é a melhor dieta? Então, Carol, vamos lá. Acho que duas coisas que são muito importantes naquilo que a gente conversou anteriormente. Levar em consideração as características do paciente, porque muitas vezes é um paciente que ele tem um gasto energético, um metabolismo de 2.500 calorias. Então, se eu reduzir para uma dieta balanceada de 2.000, ele vai perder peso? Ele vai. Só que digamos que venha uma senhora de 58, 60 anos no consultório e ela tem um metabolismo de 1.400. Se eu passar uma dieta de 1.200, Carol, ela vai demorar uns 3 meses para perder 1 quilo. É verdade. Ela precisa perder 15. E aí? Ou seja, daqui 5 anos ela ainda está na dieta? Provavelmente ela não vai estar na dieta. Porque vai ter festa, final de ano, feriado, ela perdeu o foco e se sabotou. Então, dependendo da característica da pessoa, é uma pessoa que faz atividade física, é um jovem que vai ir para academia, poxa, então dá pra gente fazer uma dieta. É um paciente que a gente percebe que no plano de tratamento dele vai ser muito prolongado ou vai ser muito difícil ele conseguir manter algo porque ele não está vendo resultado, às vezes a gente precisa sim lançar mão de dietas mais restritivas. Uma delas é a dieta de proteína, lógico que com acompanhamento médico, nas porções corretas, para que realmente a pessoa se torne saudável. Tá. É muito comum no consultório o paciente vir com uma gordura no fígado, com um colesterol alto, fazer uma dieta de proteína e o colesterol cair e a gordura no fígado limpar. Mas como? Como? Se tem mais gordura, tem mais proteína. Na verdade, não tem. Quando a gente fala inicialmente da primeira fase da dieta de proteína, a gente fala muito do Atkins, era uma dieta que era liberada a gordura. Então eu ia comer presunto com bacon e carne. Picanha com a gordura? Ponto. Não é essa a proposta atual. Hoje a proposta é sim na dieta de proteína entrar legumes, entrar vegetais, entrar um carboidrato bom, mas ao mesmo tempo ele vai ter naquela pirâmide que a gente viu uma base de proteína. Mas não precisa vir com muita gordura. Nem com muita gordura e nem grandes porções. Se a gente colocar aqui as fotos, eu vou pedir as fotos das porções. Quando a gente fala assim, estou fazendo dieta da proteína, aí você olha o prato da pessoa. Boa, foto das porções. 5 pedaços de carne. Isso não é uma dieta. A dieta é para ser hipocalórica. Então, na verdade, é uma porção. Tá aí. Por exemplo, isso não é uma dieta da proteína. Isso não é dieta. Isso é um concurso da culinária. Isso aí é assim, acho que estou abafando e estou engordando. Exatamente. Acho que hoje eu vou tirar vou pôr o pé na jaca. Pé na jaca. Então, isso não é dieta da proteína. Porque não é a porção que eu preciso. Vamos passar a próxima e a gente vai perceber que as porções, geralmente, como a pessoa fala, não, eu posso comer proteína, ela come à vontade. E, com certeza, essa quantidade não é correta. Aí sim ela vai ficar com o colesterol alto, com ácido úrico alto, com gordura no fígado e não vai perder peso. Ou se perder, ela vai perder de uma maneira não saudável. Agora, até para eles colocarem a próxima imagem, para ver se eu entendi. O fato de fazer uma dieta chamada dieta da proteína não significa que eu vou comer a mais a proteína. Significa que eu vou comer menos carboidrato. Mas não mais proteína. Carol, no final é meio que a dieta balanceada, mudando alguns elementos, reduzindo calorias. Perfeito. Quando a gente fala em dieta de proteína, hoje a gente segue uma dieta que a gente chama de normoproteica.
A quantidade de proteína é a mesma recomendada dessa daqui. Eu não vou pôr a mais. Só que ela é hipogordurosa, porque eu tiro o excesso de gordura e com baixa quantidade de carboidrato. Entendi. Para que a pessoa possa entrar em cetose e não tenha fome. Porque aí, quando a gente entra em cetose naquele processo do vídeo, a pessoa tem fonte de energia, porque aí ele pega a energia da gordura dele, se sente bem, não tem fome e consegue seguir a dieta. Isso é fantástico. Então, e não sobrecarrega rins. Nem fígado. Por quê? Porque ela é hipogordurosa. Mas aí que precisa da orientação médica, nutricional, porque muitas vezes a pessoa compra um livro, tenta fazer por conta e não consegue. Não é a mesma coisa. E aí come uma quantidade errada. E aí sim que pode ter as complicações. Então é muito importante o acompanhamento, Carol. Mais uma, então, perguntinha do público agora, pra gente daqui a pouquinho concluir esse resultado, que eu já tô escolhendo. Ai, a Mari, querida, um beijo, lindona. Essa daí pratica atividade física, ela já veio aqui no programa, querida. Qual a quantidade de proteína que o corpo absorve sem ocorrer sobrecarga no fígado? Pergunta linda! Cada um vai tendo, eu acho que uma resposta em casa e entendendo, né, o que pode ser melhor. Então, a Mari perguntou a respeito da proteína. O quanto o nosso corpo absorve dessa proteína que a gente ingere sem sobrecarregar o fígado? Na verdade, quando a gente fala de uma dieta balanceada, a gente recomenda que aproximadamente 15% do valor calórico total da dieta. Então, por exemplo, se eu tenho uma dieta de 2.000 calorias, 300 calorias seriam em forma de proteína. Mas de uma maneira muito prática, o que a gente recomenda para pacientes que não são atletas, são pacientes, pessoas sedentárias, 0,8 gramas de proteína por dia por quilo de peso. Tá. Então eu multiplico 0,8, por exemplo, se eu tenho 60 quilos, 0,8 vezes 60. Tá. Se eu tenho 70, 0,8 vezes 70. E isso vai dar quantidade em gramas? Em gramas de proteína. Exatamente. Então, isso para uma pessoa que é sedentária. Para uma pessoa que faz atividade física, a gente recomenda 1 grama de proteína por quilo por dia. Então, uma pessoa de 70 quilos, 70 gramas. Uma pessoa de 80 quilos, 80 gramas. É lógico que a gente só tem que levar em consideração o seguinte: eu tenho 130 quilos, porque eu estou acima do peso, eu não levo em consideração 130. Eu levo em consideração o meu peso ideal, senão eu vou ter um excesso de proteína. Ah, boa! Quem quer perder peso, diminui. Então eu peso 130, mas já eu devia pesar 80, então eu faço a conta com 80, não com os 130. Só que tem uma pegadinha nessa história. Vamos supor, a gente pesa esse bife aqui. Exato. Vai dar 100 e tanto gramas o bife. É da proteína que tem nele. Pra saber tudo isso, tem tabelinha na internet. Tem tabelinha? Tem uma imagem mostrando que fala mais ou menos quantas gramas de proteína nos alimentos. Ai, adorei. Menina, eu sou louca. Eu fico pesquisando isso, eu fico louca. Adoro isso. Vamos lá. Vamos colocar a tabelinha. Tá no ponto? Por exemplo, do ovo eu já sei de cor. Um ovo tem 3 gramas de proteína. Tá ótimo. Que é uma condição legal. Ou, por exemplo, um pedaço de carne, aproximadamente a cada 200 gramas, tem 28, 30, 35 gramas de proteína. Vamos por 30. Então, para 200 tem 30. Olha que não, tem 6, tem mais. Olha, então, né? 3 não, somos 6. Exatamente. 6 gramas por ovo. Tá. A cada 100 gramas de salmão, 20 gramas. Tá. O frango, a cada 100 gramas, 28. A carne é muito parecida, é um pouco maior, aqueles 35 que eu falei pra você. O queijo, a cada 25 gramas de queijo, 7 gramas de proteína. E só lembrando que não tem diferença entre o queijo branco e o queijo amarelo. Tá. A diferença entre eles é a quantidade de gordura, não de proteína. É a mesma. E aí, a gente tem também, para as pessoas que são vegetarianas, também outras fontes de proteína, por exemplo, lentilha, feijão, aveia, que também contém uma quantidade menor, mas também tem perto do ovo. Comparado com o ovo? Exatamente. Agora, por isso que eu adoro peixe e tal, mas o franguinho, fala assim, mas tem que comer franguinho e emagrecer? Tem, porque você faz uma comparação, ele é bem mais magrinho de gordura e ele bomba de gramas de proteína. Então, o franguinho é um negócio assim, cara, aprenda a fazê-lo de várias maneiras, mas pode ser bacana. Sim, né? E hoje em dia a gente tem tantas possibilidades, até para as pessoas que são vegetarianas, uma coisa que a gente recomenda muito é porque a gente faz uma troca por carboidrato. A gente não come proteína porque não tem nessa fonte animal e o que tem na vegetal é muito pequena. Hoje em dia existem suplementos, existem alimentos que têm uma quantidade maior de proteína, então de repente utilizar isso para conseguir essa quantidade diária de proteína que foi a pergunta da telespectadora. Pra gente fechar e responder nossa pergunta, qual é a melhor? Poderia resumir tudo e dizer: procure um médico, converse com o seu médico, conte os seus objetivos, onde você quer chegar, que ele é que vai dizer qual é a melhor? Perfeito, Carol. Para cada um, é claro que a gente vai ter uma dieta diferente. A individualidade, meta
e um acompanhamento. É isso que a gente sempre recomenda, principalmente, Carol, para o paciente que realmente está com excesso de peso, aquele que precisa de um tratamento. É isso mesmo. Não a pessoa que está saudável e quer só manter a vida saudável. Entendi. Aí são coisas diferentes. Só posso agradecer a doutora Ana Priscila Sog, endocrinologista. Ela é da Clínica Biovita. Acesse o site www.clinicabiovita.com.br. Vocês vão ter mais informações. Só posso agradecer. Obrigada mais uma vez.